contra o São Paulo, que tiveram informações importantes nessa manhã, e você já apurou, já trouxe com o seu drone ausências importantes para essa partida, né, Vene Casagrande? Na atividade de ontem, o Tite tinha até escalado, esboçado um time titular, mas como aconteceu diante do Milionários, a mesma fonte falou: Vene, não crava nada não, porque amanhã, no caso quarta-feira, ele vai fazer uma nova avaliação física dos atletas para saber quem tem condições de jogo. E Arrascaeta e Luiz Araújo apresentaram fadiga muscular. Então, por conta de precaução, esses dois iniciam no banco de reservas e eles serão substituídos aí por outros jogadores que já eu vou falar, segura a audiência. Desfalques confirmados. O Flamengo tem 2 baixas de última hora para enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Vene Casagrande, em seu programa da SBT Rio, trouxe essa informação com exclusividade. Então vamos acompanhar tudo agora. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link da SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Vamos saber agora tudo sobre Flamengo e São Paulo. Quem será que vai entrar no lugar desses jogadores? Vocês já podem participar e deixar a escalação que vocês queriam que Tite colocasse contra o time paulista. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Olha aqui, ô Vene Casagrande, conta pra Bia, atriz, conta pro Henrique, conta pra toda essa galera que torce pro Flamengo, como vem esse Flamengo contra o São Paulo, que tiveram informações importantes nessa manhã, e você já apurou, já trouxe com o seu drone ausências importantes pra essa partida, né, Vene Casagrande? Pois é, muita gente na expectativa de ver o time principal, o time titular do Flamengo, porém, na atividade de ontem, o Tite tinha até escalado, esboçado um time titular, mas como aconteceu diante do Milionários, a mesma fonte falou: Vene, não crava nada não, porque amanhã, no caso quarta-feira, ele vai fazer uma nova avaliação física nos atletas para saber quem tem condições de jogo. E Arrascaeta e Luiz Araújo apresentaram fadiga muscular. Então, por conta de precaução, esses dois iniciam no banco de reservas e eles serão substituídos aí por outros jogadores que já eu vou falar, segura a audiência. E aí, o meu ponto é o seguinte, eu tô aprendendo. Mas até eu tô curiosa. Pra você ficar curiosa. O meu vai. ponto é o seguinte, se esses jogadores forem poupados por questões físicas, eu acho que o Tite está certo. Se ele estiver poupando por uma opção técnica, o caso e isso mas não está... será que... Não, assim, a gente está falando de um jogo extremamente importante no Maracanã, diante do São Paulo, jogo difícil. Então, esses dois jogadores, obviamente, serão, na minha opinião, por questões físicas. Então, o provável time do Flamengo é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. No meio de campo, na vaga do Arrascaeta, entra o Alan, aí o Alan vai jogar de primeiro volante, o Pulgar de segundo volante e o De La Cruz ele vai jogar mais avançado na função do Arrascaeta. No ataque entra o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo, Everton Cebolinha na outra ponta e o Pedro centralizado. Você gosta dessas mudanças, Pedro? Na verdade, não é uma questão de gosto, porque se foi uma questão física, não tem o que o Tite fazer, né? O Vene trouxe bem aqui a informação. Se não fossem essas opções, o Alan e o Bruno Henrique, quem você escolheria, Pedrosa? Ou você acha que essas foram as melhores? Eu escolheria essa formação, aí, tá? Tá bom. Mas quais são as outras opções que ele tem? Ele tem um Vitor Hugo, ele tem um Lohan, ele tem também a oportunidade de colocar talvez o Bruno Henrique um pouco mais atrás do Pedro para jogar ali como segundo atacante. Aí muda o esquema tático, teria que mudar o esquema tático, coisa que eu não vejo o Tite fazendo. Tem várias oportunidades que você pode colocar. Só que está muito claro, pelo menos pelo que eu acompanho dos jogos do Flamengo, que o Tite acredita na recuperação do Alan, que ele acredita nesse jogador. Então, em vez de colocar um atleta que talvez é muito novo ainda para poder ocupar essa vaga do Arrascaeta, ele coloca o Alan ali de primeiro volante para fazer essa... Demais, né? Muito bom jogador. E se ele tiver 100%, é um baita de um jogador. E aí você adianta o Pulgar, que sabe muito bem fazer também a posição de segundo volante, e coloca também o De La Cruz para fazer essa posição aí do Arrascaeta de um cara mais armador. Mas eu não vejo que as características do De La Cruz são muito parecidas com a do Arrascaeta. Flamengo, na minha visão, ele vai jogar com 3 meio-campistas que têm a capacidade de defender e de atacar. Então você torna esse time muito mais intenso e dá liberdade para os caras lá da frente também. Eu posso trazer muito a maquiagem do time, né? Porque, assim, o rosto,
o que se propõe a fazer quando você tem uma característica tão diferente de Sim. Arrascaeta e De La Cruz numa função, né? Embora muito torcedor não tenha gostado, quando a gente publicou as informações nas redes sociais, não tenha gostado da entrada do Alan ao time titular, mas a gente tem que ressaltar que nos últimos jogos, toda vez que ele foi acionado, ele vem fazendo boas partidas. Ele entrou no... Ele evoluiu muito, assim, e ele não evoluiu por acaso. Ele tem feito um trabalho super especial fora das quatro linhas, questão de alimentação, ele mudou a alimentação dele, a parte física, a preparação física do Flamengo, a comissão técnica do Tite está fazendo algo especial com ele, porque ele entendeu que precisava evoluir nesses dois quesitos, e eu acho que o resultado a gente está vendo dentro de campo. O Alan tem feito boas partidas quando acionado no segundo tempo. Então eu não vejo nenhum problema o Alan entrar. Óbvio, a função dele é diferente, ele vai ser o primeiro volante, vai ser muito mais marcação, mas eu não vejo nenhum problema o Pulgar fazer a função de segundo volante e o De La Cruz mais avançado, como ele já fazia no River Plate, faz também na seleção uruguaia, então nenhum problema. Ainda tem o Gerson à disposição, que pode entrar eventualmente no segundo tempo. Muita gente vai falar assim, o Matheus Gonçalves, fica aqui o elogio ao jogador que não estava sendo usado pelo técnico Tite, conversou com a comissão técnica e para não ficar sem ritmo de jogo, vai atuar hoje pelo Sub-20. Então, assim, eu acho que o Flamengo, o técnico Tite, ele tem boas opções. O jogador quis. Legal. Ele entendeu que ele Isso é estava ficando sem importante, ritmo de jogo. querer. Porque muitos jogadores, a verdade é essa, tem aquela vaidade. Logo eu, que estou fazendo parte do elenco principal há muito tempo, já rodei no Red Bull Bragantino, como que eu vou jogar pelo Sub-20? Muitos jogadores têm essa vaidade. O Matheus Gonçalves entendeu que, para ele, nesse momento, Legal. o ideal é atuar pelo Sub-20. Então, fica o elogio aqui ao jogador. Outra informação também importante, o Wesley está de volta, ele está relacionado, está recuperado, ou seja, agora o Flamengo ele tem à disposição um lateral direito, caso Varela, por exemplo, no último jogo, não atuou por conta de uma virose. E agora o Wesley fica à disposição técnico Tite também. Ô, Lucas Pedrosa, a gente tem uma reclamação aqui muito latente e frequente do nosso querido Vini Casagrande, ultimamente, para a postura do Flamengo quando sai na frente do placar. Isso Sim. não foi em um jogo, foi contra o Milionários, foi contra o Atlético Goianiense, Foi contra o Fluminense no segundo também. jogo. E aí, a gente olhando o perfil desse meio de campo, né? O Flamengo saindo na frente, um meio de campo muito meio campista, como você falou, sem o Arrascaeta, que é esse poder completo de verticalidade e é muito objetivo ao gol. Você acha que pode dar uma, vamos dizer, uma piorar, que a palavra piorar não tem como, né? Sim. Se quiser, manda pra mim. Você acha que pode ficar mais nítido essa postura de vamos ficar mais fechar a casinha, vamos ser mais defensivo? Não encaro dessa maneira, até porque jogando com os três meias, o Pulgar e o De La Cruz e também o Arrascaeta, o Flamengo teve essa postura. Então eu acho que a questão não é das peças que estão em campo, é muito mais a forma como o time se coloca em campo. Por exemplo, eu vou lembrar as duas últimas partidas. Pra mim, tanto o jogo contra o Milionários quanto o jogo contra o Atlético Goianiense, o meio-campo do Flamengo não funcionou por completo. Um jogou bem e os outros dois acabaram jogando mal. Outro jogou bem, aí os outros dois jogaram mal. Então o meio-campo do Flamengo, por mais que pareça o ideal, não tem conseguido corresponder. Eu falei isso aqui sobre o primeiro tempo do Flamengo na partida contra o Milionários e o segundo tempo na partida contra o Milionários também, contra o Atlético Goianiense. Eu vejo que no primeiro tempo você tem um ímpeto ali, você consegue criar jogadas, você consegue buscar o ataque, mas no segundo tempo, principalmente quando você tem essa vantagem, eu vejo uma baixa de intensidade Mas então nesse meio-campo. você acha, Pedrosa, que é muito mais o momento do jogador do que uma voz de comando do Tite, essa mudança tão drástica de postura? Será? Não, eu acho que é a questão da forma como o time gosta de jogar, e eu acho que o Tite é pragmático. Ele é pragmático dessa maneira. Eu já falei aqui, eu não vejo de forma alguma o Tite como treinador defensivo, mas ele é um cara pragmático. Ele está acostumado a jogar com elencos, tirando a seleção brasileira, é claro, que faz o resultado e segura dentro do futebol brasileiro. Assim foi o Corinthians do Tite muitas vezes, por mais que tivesse vários bons jogadores, Guerreiro, Emerson Sheik e tantos outros. Mas esse Flamengo, de hoje, no caso, que pela escalação do Vene, eu entendo que é um Flamengo intenso. Eu acho que é um Flamengo que pode controlar muito bem esse meio-campo e usar a válvula de escape do Bruno Henrique, do Everton Cebolinha e também, é claro, usar o grande momento do Pedro, que para mim é o melhor centroavante do Brasil hoje. Fernandinho, sobre a postura do Flamengo, eu acho que também a gente tem que levar em consideração as alterações do Tite durante a partida. Em vários momentos ele poderia ter feito alterações mais ofensivas e ele acabava fazendo uma alteração mais defensiva.
Por exemplo, teve um jogo que ele tirou o De La Cruz, que não estava fazendo uma boa partida, beleza, sem nenhum problema se tirar o De La Cruz. Ele foi e botou o Alan, Sim. que fez um bom jogo, mas é uma característica mais defensiva. E aí, quando ele percebe que o time dele está passando um certo desespero, como foi diante do Atlético Goianiense, ele faz uma alteração ofensiva. Ou seja, ele espera o desespero chegar para ele ter a postura ofensiva. Quando, na verdade, na minha opinião, ele poderia ter uma postura mais ofensiva quando ele já estava com uma vantagem no placar e também vantagem numérica dentro de campo, quando o adversário tinha um jogador a menos. Então, acho que é um pouco de tudo. Mas, se o Tite tivesse uma postura mais ofensiva, talvez a postura do elenco dentro de campo fosse diferente. O jogo contra o Palestino também, aqui no Maracanã, onde o Flamengo... Foi esse que ele botou o Alan, não onde foi? Foi esse. Onde o Flamengo inicia bem, faz 1-0 e depois no segundo tempo acaba fazendo o segundo, mas é muito também mais sorte do que juízo. Foi um jogo onde o meio-campo do Flamengo baixou a intensidade. O meio-campo parou de funcionar naquele momento e tanto é que o Pedro ficou completamente isolado. Sim. E aí o Palestino cresceu na partida e conseguiu controlar, inclusive tendo chances para poder empatar a partida. Então eu acho que é isso. Não é nem sempre sobre a peça, é muito mais a postura como aquele time encara quando tem a vantagem no placar. Vamos olhar aqui a nossa enquete. Quem deveria ser o substituto do Arrascaeta no time do Flamengo para a partida contra o São Paulo? Uma informação que trouxe Vene Casagrande de forma exclusiva aqui no nosso programa. O Alan, Tite está certo, essa foi a escolha do Tite, essa será a escolha do Tite. O Lohan, o Vitor Hugo ou improvisa o Bruno Henrique? Improvisa o Bruno Henrique, vocês queriam muito colocar uma quarta opção. Vocês poderiam colocar Vene Casagrande, né? Em vez de botar até porque o Bruno Henrique ele vai jogar. E mesmo se não fosse, improvisa o Bruno Henrique ali, será que fica bom? Não, acho que, assim, eu vou ser sincero, respondendo essa enquete, se alguém respondeu o Alan, ok, na minha visão, e se alguém respondeu o Vitor Hugo, ok também. Porque você botando o Vitor Hugo não seria nenhum problema também no time. A questão é, com o Vitor Hugo, você ia botar o Pulgar de primeiro volante, o De La Cruz de segundo volante e o Vitor Hugo ali fazendo a função do Arrascaeta. É isso. E a função de determinado jogador. No caso, o De La Cruz que vai fazer a função do Arrascaeta. Se fosse o Vitor Hugo, ele faria a função do Arrascaeta. O Pedrosa já respondeu essa pergunta e eu não vou responder porque eu não estou preocupada. Brincadeira. Aliás, eu acho que o Alan é uma boa opção. O Flamengo pega um São Paulo muito pressionado, né? Por tudo que vem acontecendo, inclusive muito. O treinador foi vaiado, técnico né? balançando, sem o Ramos Rodrigues, que mais uma vez está lesionado. É um time que vem muito pressionado e o Flamengo tem que se aproveitar disso. Então é isso aí, galera. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que enfrenta hoje o São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? O nosso Mengão com 2 desfalques aí confirmados pelo jornalista Vene Casagrande em seu programa da SBT Rio. Todos nós sabemos que o Flamengo vem de uma maratona de jogos difíceis, né? E nós sabemos também que o Flamengo joga em alta intensidade o maior número de minutos possíveis. Dessa forma, o desgaste físico é mais do que aceitável. E 2 baixas que o Flamengo tem para essa partida contra o São Paulo, né, pode tirar o sono aí de Tite para este jogo. É claro que o elenco do nosso Mengão é bastante recheado de jogadores que são considerados craques, todavia esses 2 jogadores vão fazer falta e muito. São eles, Arrascaeta e Luiz Araújo, isso mesmo. Esses 2 jogadores sentiram desconforto muscular e viraram dúvida para este jogo contra o São Paulo. E de acordo com o setorista, jornalista que acompanha todas as informações do Flamengo, Vene Casagrande trouxe essa informação exclusiva em seu programa da SBT Rio de Janeiro, né? E de acordo com o jornalista, quem poderá entrar nos lugares de Arrascaeta e Luiz Araújo são Bruno Henrique e Alan, né? Alan jogando um pouco mais recuado, e quem faz a função de Arrascaeta nesse jogo será Nicolas De La Cruz. De La Cruz que tem jogado como segundo volante nas partidas que ele tem sido titular, agora terá uma função diferente. Terá a função de organizar, de criar as jogadas e de procurar os jogadores de ataque para finalizar a gol, né? Então será o time titular do Flamengo com essas 2 baixas, Arrascaeta e Luiz Araújo, né? São 2 jogadores que realmente precisam de um descanso, precisam se recuperar fisicamente para partidas mais importantes, principalmente na Libertadores da América. E quando o Tite disse que era humanamente impossível conquistar todos os títulos, ele estava falando com relação a isso, porque ele sabe
que em partidas como hoje, por exemplo, o Flamengo não terá como colocar o seu time principal, o seu time titular, pois jogadores que jogam em alto nível durante a maior parte do ano têm esse desconforto muscular que até é considerado normal. Então são duas baixas que, na minha opinião, vão fazer falta sim. Luiz Araújo principalmente, né? Pois ele é um jogador que, por mais que não esteja fazendo gols por ser atacante, mas na questão defensiva ele ajuda bastante aí Varela no lado direito. Então tem sido um fator principal que tem colocado ele como titular com a camisa do Flamengo, né? Essa recomposição para ajudar o Flamengo na defesa. E do outro lado, Arrascaeta não tem nem o que discutir, né? Com certeza ele é uma baixa bastante ruim para o Flamengo nesse momento. É o principal jogador do Flamengo. Ele, depois que veio jogar no nosso Mengão, tem sido o jogador mais regular. É o cara que mais ajuda o Flamengo na criação. É o jogador que mais decide partidas com apenas um lance, com apenas um passe. Então, Arrascaeta com certeza é um desfalque e tanto para o nosso Mengão. Alan com certeza vai jogar um pouco mais recuado. Tite deve adiantar outros jogadores aí. Então vamos torcer que com essa formação, né, são apenas duas baixas, o restante dos jogadores são os mesmos. O Flamengo está escalado para enfrentar o São Paulo hoje, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos visar a vitória porque é o mais importante nesse momento. Lembramos que é campeonato de pontos corridos, então hoje é mais uma final. Ganhamos o jogo domingo, né, uma partida bastante conturbada, marcada por polêmicas, né? Isso é outra história. Agora precisamos focar nessa partida contra o São Paulo e fazer o que vínhamos fazendo nos últimos jogos. Marcar pressão no início, tentar sufocar o adversário e fazer com que ele erre passes ali no seu campo defensivo e aí os jogadores do Flamengo consigam, né, ficar mais próximo da área e assim levar perigo ao adversário. Então, Flamengo escalado, Flamengo vai para cima do São Paulo, um time que vem sendo pressionado aí, principalmente porque tem feito partidas ruins nos últimos jogos. E o Flamengo precisa utilizar dessa situação para pressionar ainda mais o adversário. Jogo no Maracanã, com certeza terá um público muito considerável, mais de 50 mil pessoas. Então é isso. Essas foram as últimas informações do Flamengo. A qualquer momento traremos aí mais notícias, mais detalhes sobre esses desfalques aí confirmados para a partida de hoje. E você, torcedor rubro-negro, está confiante? Participa e deixe o seu palpite do jogo nos comentários.